Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa e fosse já com a sua família separando esse tempo de culto a Deus. E eu quero te pedir desde já que você não deixe que nada te distraia, né? Mas que realmente como família vocês possam ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para os nossos corações. Livro de Esther, capítulo 4, verso 14, diz o seguinte: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a sua família e a família do seu pai perecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Queridos, se você não conhece o livro de Esther, eu quero fazer um resumo rápido aqui da história de Esther, mas é uma história tremenda da palavra de Deus. Vale a pena ser lida, vale a pena ser estudada, e se você tiver tempo durante essa semana, leia. Não é um livro muito comprido, mas que tem uma história profunda e tremenda, queridos. A palavra de Deus destaca duas pessoas principais nesse livro: Esther e o seu primo Mardoqueu. Esther era uma mulher órfã, que foi criada por esse seu primo Mardoqueu. O livro começa falando sobre o rei Assuero, que era o rei dos persas na época, tinham dominado, era o império que dominava na época, e o povo judeu era escravo ali na Pérsia. O capítulo 1 fala que esse rei, ele fez um banquete, uma festa muito grande, e essa festa durou 180 dias. E no momento daquela festa, ele chama a rainha dele, chamada Vasti, e essa rainha, ela se nega a ir à presença do rei, o que deixa o rei muito irado e muito envergonhado perante os seus convidados. Esse rei, então, ele reúne o seu conselho e pergunta para eles: o que nós vamos fazer? E os seus conselheiros dizem: olha, rei, se essa notícia da rainha chegar aos povos, as mulheres vão deixar de respeitar os seus maridos, isso vai ser algo muito ruim. Então eles aconselham o rei a fazer um decreto dizendo que a rainha Vasti nunca mais apareceria na presença do rei, para que aquilo gerasse um certo temor e as mulheres não deixassem de respeitar os seus maridos. Porém agora esse reino ficou sem rainha. Então esses mesmos conselheiros dizem que se reúna dentro de todos os povos da sua província as mulheres mais belas e virgens, para que o rei, para que passem diante do rei e o rei escolha a sua nova rainha. E isso foi feito, foi reunido todas as mulheres mais lindas do Império Persa, e ali tinha muitos povos que esse império havia conquistado, e dentre eles os judeus. E entre essas moças belas estava Esther, e Esther foi levada para o palácio. E essas mulheres, elas foram preparadas, e essa preparação para passar diante do rei, para ser escolhida como rainha, levava 1 ano. Então durante 1 ano essas mulheres, elas eram feito tratamento de beleza nelas, de saúde e tal, para que dali 1 ano, elas comparecessem diante do rei, e uma delas fosse escolhida como rainha. A palavra de Deus diz que quando chegou esse tempo, Esther, quando apareceu diante do rei, o rei se impressionou com ela e a constituiu como rainha. Existia também, queridos, um homem chamado Amã, que era um homem muito importante, que o rei da Pérsia tinha colocado ele como segundo no seu reino. E esse homem era um homem muito prepotente, arrogante, orgulhoso, e por ele ser o segundo no reinado, ele queria que quando ele passasse, as pessoas se prostrassem diante dele, e todos por medo se prostravam diante dele quando ele entrava ou saía do palácio. Mas Mardoqueu não fazia isso, porque ele era judeu e ele entendia que ele só poderia se prostrar, adorar o seu Deus. E as pessoas foram lá e falaram para Amã: Mardoqueu, o judeu, ele não te respeita, ele não se prostra diante de você quando você entra ou sai. E a Bíblia diz que esse homem se encheu de ira, se enfureceu demais, e começou a tramar contra
Mardoqueu. A palavra de Deus diz que esse homem, ele não se contenta apenas em destruir Mardoqueu, mas ele queria destruir todo o povo de Mardoqueu, os judeus. Então ele vai diante do rei e persuade o rei, dizendo que existia entre os povos que ele conquistou ali um povo que não respeitava o rei, que não se submetia às ordens e os decretos do rei. O rei se entristece com aquilo e diz para a mãe: então você cria um decreto aí e vê o que se faz com esse povo. E a mãe cria o decreto de que todos os judeus deveriam ser mortos, que as pessoas deveriam, os outros povos deveriam se levantar contra os judeus, matá-los e saquear todos os bens deles. Quando aquela notícia chega a Mardoqueu, ele se entristece, ele se veste de panos de saco, de tristeza, e se coloca ao portão do rei. E as pessoas dizem para Esther que Mardoqueu estava lá, e ela manda perguntar por que ele está naquela situação, porque ela entendia que algo tinha acontecido para que Mardoqueu estivesse naquela situação. E aí é relatado para Esther o decreto que houve para a matança de todos os judeus. A princípio Esther, e ele pede para que Esther intervisse diante do rei. A princípio Esther teme, ela sabia, porque qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser convidado, poderia ser morto. E ela diz isso. Aí que Mardoqueu fala para ela: mas você acha que você vai estar segura lá do lado do rei? Você acha que se você se calar nesse momento, você não vai perecer junto com a tua família? E quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantada, que é o texto que nós lemos. Esther, ela muda sua postura, e ela diz para Mardoqueu: convoque o povo judeu para orar e jejuar por 3 dias, eu e as minhas servas também vamos fazer isso, e aí eu vou à presença do rei. E depois de 3 dias, Esther vai até a presença do rei. O rei a recebe com graça, estende o seu cetro para ela, dizendo que ela era bem-vinda, e diz para ela: qual é o teu pedido, Esther? O que você quer? E ela diz: eu quero que o rei venha no banquete que eu vou fazer para o rei e para Amã. O rei então concorda. E nesse tempo, nesse interim, Amã tinha com os seus conselheiros falado, se queixado de Mardoqueu, e eles dizem: faz uma forca e enforca ele aí, mata ele, porque isso é uma afronta para você. E Mardoqueu manda construir essa forca. Ao banquete, o rei novamente pergunta: e aí, Esther, qual é o teu pedido? Ele diz: por mais uma vez eu quero fazer um banquete ao rei, e eu quero que o rei esteja convidando Amã também para estar junto. Aquele homem se enche de si, e pensa sobre a oportunidade que ele tem, de cair na graça do rei e também da rainha, de ser convidado para aquele banquete. Mas na noite que antecede esse banquete, o rei não consegue dormir, e ele chama os seus eunucos ali, e eles começam para trazer os livros dos reis, das histórias dos reis, e eles trazem exatamente o livro onde conta que Mardoqueu, em certa feita, livrou o rei da morte. A crônica diz que 2 eunucos do rei tramaram matar contra ele, e isso chegou para Mardoqueu. Mardoqueu avisou Esther, e o rei foi poupado. E aí o rei diz: mas o que foi feito para esse homem que guardou a minha vida, que livrou a minha vida, que me livrou de ter sido morto? Os eunucos falaram para ele: não foi feito nada para ele. O rei chama a Naamã e diz assim: Naamã, o que eu devo fazer para a pessoa a quem eu quero honrar? Naamã pensa que o rei estava falando dele, então diz: olha, rei, você deve fazer o seguinte: você pega a roupa que você veste, o traje que você veste, um traje real, veste ele, você dá para ele montar no cavalo que você anda, você pega a tua coroa, coloca sobre a cabeça dele e faz ele desfilar sobre a cidade, e alguém apregoar: é isso que é feito a quem Deus quer honrar. E o rei vira para Naamã e diz: faça isso com Mardoqueu então. E aquele homem se obriga a sair pelas ruas de Suzã, que era a capital da Pérsia ali, e proclamar: isso se faz ao homem que Deus quer honrar. Aí veio o banquete,
E o rei novamente pergunta a Ester: o que você quer, Ester? Ela disse: eu clamo pela minha vida, porque houve um decreto para que eu e todo o meu povo, ou o meu povo e eu, como faço parte, sejamos todos mortos e saqueados. O rei fica indignado e diz: mas quem fez esse decreto? Ela vira para a mãe e diz: foi Amã. A Bíblia diz que o rei se indignou e se irou fortemente contra Amã, e manda que Amã fosse enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu, e ele é morto ali. A rainha pede para que o rei se desfizesse aquele decreto de morte. Porém, os decretos feitos pelos reis da Média e da Pérsia não poderiam ser revogados. Então aquele decreto teria que ser cumprido. Porém o rei chama Mardoqueu e honra Mardoqueu, e diz para Mardoqueu que Mardoqueu deveria então fazer um novo decreto, e que ele poderia fazer da forma que ele quisesse, e dar o anel dele para que ele selasse esse decreto. E Mardoqueu faz um decreto de que os israelitas, os judeus, poderiam se defender de todos aqueles que quisessem os matar. E houve muita mortandade, porém não dos judeus. Todos os inimigos dos judeus acabaram sendo mortos, e nada foi saqueado deles. E a história daquele povo mudou e foi preservado por Deus. Mas foi preservado, queridos, por causa da atitude de pessoas. E é sobre isso que eu quero falar. O texto dessa mensagem é: criados para fazer a diferença. E a primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos e que você entendesse, querido, é que eu e você, nós somos criados para fazer a diferença. Mardoqueu foi criado para fazer a diferença lá no seu tempo. Ester foi criada para fazer diferença no seu tempo. E assim nós vamos ver muitos homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença durante a sua vida. E sabe, queridos, não há acepção de pessoas. Eu e você fomos escolhidos. Não é um privilégio de Ester, não é um privilégio de Mardoqueu, não é o privilégio de alguns homens da palavra de Deus, mas é privilégio meu e seu. Deus tem um propósito com a tua criação. Deus tem um propósito com a minha criação. Você pode dizer: ah, mas ela era a rainha, mas Mardoqueu era apenas um servo. Ah, mas eu não tenho condições. Sabe, queridos, não depende de nós, não depende da nossa condição. Esther, ela estava no meio como rainha de um rei totalmente perverso, um comandante totalmente maligno que era Amã. Esse era o convívio dela. Pessoas totalmente ímpias, um ambiente totalmente sem nada de Deus ali. Mas essa mulher, ela mudou aquele ambiente. Essa mulher fez diferença no lugar onde ela estava. Nós precisamos entender, queridos, que Deus realmente ele tem algo como um propósito poderoso para as nossas vidas. Mas nós temos uma tendência, sabe, meus irmãos, de querer achar sempre o caminho mais fácil. Às vezes nós sabemos que Deus tem algo para nós. Às vezes Deus apresenta para nós algo. Às vezes algo é colocado na nossa mão. Pode ser pequeno, pode ser grande. Mas nós temos uma tendência de querer achar o caminho mais fácil para tudo. O caminho mais fácil para Esther era ela dizer: olha, eu não posso fazer nada. O rei não vai aceitar isso. Afinal de contas, eu sou rainha, se eu ficar quietinha aqui no palácio, talvez o rei tenha misericórdia de mim e eu não seja morta. A tendência nossa, sabe, queridos, quando algo se apresenta dentro de nós, é realmente nós tentar achar um desvio. Eu vou pelo caminho mais fácil, eu vou para onde é menos dificultoso. O grande problema disso, queridos, que os desvios que nós criamos nas nossas vidas, os caminhos mais fáceis, eles nos tiram as oportunidades de ter experiências tremendas com Deus. Se Esther se isenta de cumprir o propósito para o qual ela foi criada, ela ia perder uma experiência poderosa e maravilhosa com Deus.
E se nós não tomarmos cuidado, queridos, nós podemos estar todos os dias, em coisas pequenas talvez, rejeitando aquilo que é propósito de Deus, e perdendo tremendas experiências com Deus. Sabe, Deus quer nos levar a viver histórias tremendas. Deus quer nos chegar e nos levar a subir de padrão diante dEle, de nível diante dEle a cada dia. Ele não quer que eu seja hoje o que eu fui ontem, nem amanhã o que eu fui hoje. Deus está sempre pronto a nos tornar melhores. E a gente vai vendo na trajetória de Esther o quanto essa mulher foi evoluindo. Por quê? Porque se dispôs a cumprir esse propósito que Deus tinha colocado para ela. Nós temos, sabe, queridos, que derrubar os muros que muitas vezes nós vamos criando durante a nossa vida, para nos proteger. Sabe, redomas, para que eu não seja atingido. Nós acabamos perdendo as experiências. Às vezes nós queremos nos proteger tanto, nos poupar tanto, que nós perdemos coisas tremendas de Deus. Às vezes nós racionalizamos tanto acerca daquilo que Deus quer de nós, que nós acabamos inventando uma outra história, nos enganando a nós mesmos, e dizendo, não, isso não é para mim, isso é para outro. Mardoqueu não é para mim, eu sou rainha, acha outro aí, tem tantos judeus aí na Pérsia, será possível que tem que ser eu? Acha outro. E a gente está sempre se protegendo, sempre evitando, sabe, queridos, viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E realmente não é fácil. Por quê? Porque para Esther chegar diante do rei e interpelar ali pelo povo, ela estava colocando a vida dela em risco. A lei deles dizia que se ela chegasse diante do rei, e o rei não estendesse para ela o cetro, ou quer dizer, não se agradasse com a presença dela ali, ela seria morta. Então não é fácil, nunca é fácil cumprir o propósito para que Deus tem para nós, mas sempre vai ser o melhor para as nossas vidas. O que importa, queridos, são o final das coisas, né? Nós não temos controle sobre nada. Nós achamos que nos poupando, nós achando que desviando o caminho, achando o caminho mais fácil, nós estamos nos poupando, ou evitando de passar por situações difíceis. Não. O caminho melhor para nós trilharmos é o caminho que passa pela vontade de Deus, que passa pelo projeto que Deus tem pelas nossas vidas. Esther nem estaria, esse livro de Esther, ela, Mordecai, nem estariam na palavra de Deus se eles procurassem o atalho, se eles procurassem desviar o caminho, se eles não intentassem para o propósito para o qual Deus tinha criado eles. Então nós precisamos entender que existe algo muito maior do que nós, preparado para nós, muito maior do que o mundinho que nós criamos, muito mais dentro da vida que nós criamos, dentro dos nossos muros, dentro das nossas redomas. Deus quer arrebentar com tudo isso, Deus quer me fazer viver coisas extraordinárias, Deus quer usar a minha vida de maneira sobrenatural para marcar a minha geração. Deus, Ele quer fazer coisas que você não tem nem ideia, queridos, mas precisa haver uma disposição no nosso coração. Deus, Ele nos dá oportunidades. Deus, Ele sempre cria a oportunidade para que nós possamos fazer algo de bom. Esther era alguém insignificante, era apenas uma moça, órfã, criada pelo sobrinho, e que não aparecia no meio da sua sociedade. Deus começa a agir, e traz essa mulher para ser uma daquelas donzelas que passaria pela presença do rei. É interessante ver, queridos, a oportunidade que Deus criou para aquela mulher. A palavra de Deus diz que quando ela chega no palácio, ela já cai na graça do eunuco do rei, e ele separa já ela das demais, ela e mais 7 mulheres, para um aposento melhor, para um tratamento melhor. Deus já dá a oportunidade dela viver aquele ano de preparação ali num ambiente melhor.
e dá a oportunidade de ir para a presença do rei, porque nem todas aquelas moças que foram escolhidas ali foram à presença do rei. Dá a oportunidade de ser escolhida a rainha, dá a oportunidade daí de intervir para que o povo judeu não fosse morto. Oportunidades, queridos. Todos os dias Deus está nos dando oportunidades de servir a Ele, de cumprir com o propósito para o qual nós somos criados. Todos os dias. Ah, pastor, mas eu não tenho visto. Abra os olhos. Às vezes nós estamos querendo ver coisas grandes. Você não precisa ir para um palácio, você não precisa se tornar um rei, uma rainha para cumprir o propósito de Deus. Foi o caso de Esther. Mas às vezes tem coisas pequenas que Deus tem colocado nas tuas mãos no dia a dia que você não tem percebido. A oportunidade. O problema da oportunidade, queridos, é que ela passa. Então nós precisamos acordar para as oportunidades, porque Deus vai fazer independente de mim. No verso 4, versículo 14, a parte A diz assim, ó: porque se de todo você se calar, de outra parte se levantará socorro para os judeus. Deus estava dizendo, olha, se você não aproveitar a oportunidade, Esther, Deus vai levantar outro no teu lugar, Deus vai levantar outra pessoa. Deus não depende de você, Ele está te dando uma oportunidade de você cumprir o propósito para o qual você foi criada. Deus está dando a você e a mim, todos os dias, oportunidades, queridos, para que nós possamos cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Quando eu respondo à oportunidade de Deus, Ele me capacita. Porque quando nós olhamos a oportunidade, às vezes nós dizemos assim, não, mas eu não tenho condições para fazer isso que Deus está requerendo de mim. Como foi o caso de Esther. Se eu for diante do rei, vou ser morta. Eu não tenho condições. Porém, quando ela decide fazer, queridos, Deus capacita. Aquela mulher que estava amedrontada ali, de repente ela muda de postura. E ela diz então o seguinte: convoca o povo, põe o povo para jejuar, para orar. Eu e as minhas servas também vamos fazer isso. Olha a mudança de postura. E daqui 3 dias eu vou diante do rei. E aquela mulher começa a ter atitudes tremendas. Por quê? Porque se deu uma resposta à oportunidade. Eu sei que nós não temos as condições nenhuma para fazer a obra de Deus. Mas quando eu digo, Deus, eis-me aqui, Ele me capacita, porque Deus, Ele não é irresponsável de me mandar fazer alguma coisa, e não dá para mim, junto com tudo isso, toda a unção, toda a graça, toda a autoridade, todos os dons, todos os talentos, tudo o que eu preciso para realizar aquilo que Ele tem pedido. Quando Esther decide agir, Deus a capacita. É como se mudasse uma chave, de uma mulher medrosa, de repente uma mulher de atitude. E é assim conosco, queridos, à medida que nós damos sim à oportunidade de Deus, quando nós dizemos sim para Deus, Ele nos dá graça, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá revelação do alto. Às vezes nós estamos, sabe, queridos, pedindo, Deus, eu quero talentos, eu quero dons, eu quero isso, eu quero aquilo. A grande pergunta é, para que você quer? Para quê? Você quer para o teu benefício? Deixa eu te dizer uma coisa, Esther não foi colocada lá no palácio para o benefício dela. Não era esse o propósito de Deus. Mas muitas vezes nós nos enganamos. Eu estou aqui no palácio porque Deus, Ele quer me honrar só. Deus sempre quer nos honrar. Deus nos ama. Mas não é só isso o propósito. Não era só aquilo, porque era muito pequeno para Esther ser apenas rainha. Ela foi a salvadora do povo de judeu, junto com seu sobrinho, com seu primo. Ela foi a pessoa que fez diferença para que todo o povo de Deus não fosse exterminado naquela época. Era muito mais do que ser rainha. E às vezes nós olhamos e nos contentamos com poucas coisas, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos não é só para você. Não se limite apenas ao teu mundo. O que Deus tem colocado para você, existe um propósito muito maior atrás disso. Existe algo muito mais poderoso atrás disso, queridos.
Deus, Ele tem um projeto muito maior do que eu posso imaginar, e eu não posso me deter ao meu mundinho, eu preciso aproveitar as oportunidades, eu preciso realmente dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero. Quando eu respondo à oportunidade de Deus, Ele me capacita. Vai ter dificuldades? Vai. Não foi fácil para Esther estar na presença do rei. Aquele banquete poderia não ser bem aceito. Quando ela acusasse o inimigo do povo, o rei poderia ter se indignado com Esther. Por quê? Porque aquele homem era o segundo no seu rei. Aquele homem era importante para aquele rei, senão ele não estava naquela posição. Então Esther correu vários riscos. E sabe, queridos, fazer a obra de Deus, cumprir o propósito de Deus, não é uma coisa simples. Porém, à medida que eu vou avançando, Deus vai me capacitando, vai me fortalecendo, vai me dando graça. À medida que eu vou respondendo à oportunidade de Deus, Ele vai, sabe, dando todas as ferramentas que eu preciso para servir a Ele. Deus deu a essa mulher todas as condições. Rainha, debaixo da graça de um rei severo, mas uma graça sobrenatural para poder chegar na presença desse homem tão temido e poder cair na graça dele. Deus deu sabedoria a essa mulher, Deus deu sabedoria a Mordecai, porque responderam a esse chamado de Deus. Nada, querido, na nossa vida acontece por acaso, tudo é uma provisão de Deus, tudo tem a ver com Deus, tudo tem, sabe, um propósito muito maior. Começa lá com Vasti, negando entrar na presença de Deus. O rei resolve destituí-la, trazer outras moças. Esse livro de Esther é interessante, queridos, porque você não vai encontrar nele o nome de Deus. Ele não fala hora nenhuma de Deus. Porém, você pode ver o agir de Deus em tudo. Você pode ver o agir de Deus desde lá, quando realmente Vasti, ela nega aí na presença do rei, e a história começa a mudar. Ela é destituída, vem Esther, e você vai vendo o desenrolar da história, você vai vendo a mão de Deus em tudo, e com a minha vida vai ser igual, queridos. À medida que eu aceito o propósito de Deus, que eu aproveito a oportunidade, eu vou ver Deus desenrolando a história da minha vida, e cumprindo esse propósito, fazendo com que a minha vida realmente tenha sentido, com que realmente a minha vida ela tenha um propósito determinado. Eu sempre gosto de dizer que uma das coisas tristes, queridos, é chegar no final da nossa vida sem sentido, e olhar para trás e dizer: o que eu fiz com ela? Sabe, nós precisamos acordar. O tempo está passando, os dias estão passando. Se eu não quiser, querido, fazer a obra de Deus, Deus vai levantar outro. A palavra de Deus diz que quando Mordecai chama ela, e ela vem com aquela interpelação de que, não, mas se eu comparecer na presença do rei, eu posso ser morta. O rei diz: olha, se você não quiser, você se calar, Deus vai levantar outro para fazer. Se eu disser não para Deus, queridos, Ele vai levantar outro. Deus não vai perder, o reino de Deus não vai perder, quem vai perder sou eu, e eu preciso ter isso muito claro. Se eu perder a oportunidade que Deus tem me dado, o único prejudicado sou eu. O único prejudicado nessa história seria Esther, se ela não dissesse sim para o Senhor. Eu preciso entender, queridos, que algo poderoso Deus tem para mim, algo muito grande. E assim, queridos, assim como muitas vidas estavam dependendo desse posicionamento de Esther, tem vidas que dependem do meu posicionamento. A minha vida, ela não se resume apenas a mim. As minhas atitudes e as minhas ações, as minhas escolhas, elas não atingem só a mim. A escolha de Esther atingiu toda aquela nação. O posicionamento dela de realmente cumprir aquilo que Deus tinha proposto para ela, atingiu toda a nação.
as tuas atitudes, as minhas atitudes, as oportunidades que Deus nos dá, elas vão alcançar muitas vidas. O mais importante para Deus é a vida. É a vida das pessoas que estão com você, ali na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no meio das tuas amizades, nos teus estudos, aonde quer que você esteja. E Deus te dá a oportunidade de ser luz naquele lugar. Deus te dá a oportunidade de fazer a diferença naquele lugar, como deu para Esther. Deus, Ele quer criar oportunidades para que você seja relevante. Essa mulher, ela inspira muita gente. Ela inspira de maneira tremenda muitas pessoas. E sabe, queridos, não é o ambiente onde eu estou, não é o lugar onde eu estou, porque nós usamos muito isso como desculpas também. Aquela mulher estava ali, ela, apesar de ela ser rainha, ela não tinha aquele valor. Tanto que se ela chegasse na presença do rei, o rei não gostasse, ela era morta. Mas ela mudou aquele ambiente. E a gente vai vendo que ela vai mudando, porque as pessoas ela vai caindo na graça das pessoas. Então ela vai mudando o ambiente onde ela está. Ela vai, sabe, caminhando dentro do propósito de Deus, e isso é algo maravilhoso. E nós precisamos, queridos, deixar que Deus nos use para mudar a vida das pessoas que estão conosco. Senão Ele vai levantar outro. Senão eu perco com isso. O único prejudicado serei eu. Eu preciso despertar, o tempo é hoje, sabe, queridos? Outra coisa que nós temos usado muito para, muitas vezes, não cumprir o propósito ou o projeto de Deus com as nossas vidas é dizer que nós não estamos prontos, que nós não podemos, que nós temos algo para fazer e depois nós vamos realizar. Eu ouço muito isso. Pastor, quando eu terminar isso, quando eu fizer aquilo, quando eu me aposentar, quando eu não sei o quê, aí eu vou fazer. Querido, o tempo é hoje. O decreto do rei já estava dado. O decreto de morte já estava dado para o povo judeu. O decreto de morte já está dado para muitas pessoas que às vezes estão do meu lado. E eu estou esperando o tempo passar. Eu estou esperando o que para me despertar? Para mim cair em mim e entender que eu preciso corrigir a rota, que eu preciso me alinhar com o projeto de Deus. É como aquele filho pródigo, que sai da sua casa, desperdiça todos os seus bens, perde tudo e acaba lá comendo comida dos porcos, e a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele disse para si mesmo, lá na casa do meu pai é melhor, até os servos estão melhor do que eu. Quer dizer, aquele rapaz cai em si e ele entende que está errado, e ele corrige a rota. Nós precisamos nos despertar, queridos. Nós precisamos corrigir a rota da nossa vida. Eu preciso olhar para a minha vida e ver o que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu. A oportunidade é quando eu estiver nesse fôlego de vida aqui. Como eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, eu não posso dizer que eu vou fazer amanhã o projeto de Deus. É hoje. Eu preciso seriamente olhar e avaliar a minha vida e ver se eu estou realmente cumprindo o propósito que Deus tem para mim. Senão eu preciso alinhar minha vida ao projeto de Deus, eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso voltar ao plano original de Deus, eu preciso realmente ser relevante na mão de Deus, eu preciso estar com Ele. Distante da casa do Pai nós não fazemos nada, queridos. E se você está longe da casa do Pai, eu quero te dizer que esse não é e nunca foi o projeto de Deus para a tua vida. Volta para a casa do Pai. Alinha a tua vida com o projeto dEle. Alinha, sabe, tudo que envolve a tua vida com o plano de Deus, porque o plano dEle, o projeto dEle, sabe, o projeto para o qual Ele te criou, é a tua melhor história. É a tua melhor história. Nós precisamos saber ler, sabe, queridos, as oportunidades que Deus está nos dando. Nós andamos muito distraídos. Nós muitas vezes estamos lá como Marta. Jesus repreende ela porque disse que ela estava distraída com muitas coisas. Às vezes nós nos distraímos com tantas coisas que nós perdemos o propósito.
que nós não nos atentamos para algo maior de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós estamos vivendo coisas pequenas, coisas medíocres, quando Deus tem coisas grandes para nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos ver o projeto de Deus, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. É muito maior. Eu não posso passar pela minha geração sem cumprir esse propósito. Eu não posso lançar fora aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Queridos, eu quero que você guarde no teu coração essa palavra, mas haja, o tempo é hoje. Sabe como eu disse, se você não fizer, Deus vai levantar outro. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer chegar um dia diante de você e dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por que servo bom e fiel? Porque cumpriu o propósito para o qual foi estabelecido. Por que servo bom e fiel? Porque foi obediente ao seu Senhor. Por que servo bom e fiel? Porque honrou o seu Senhor. Porque fez diferença sobre a face dessa terra. Por que servo bom e fiel? Porque aproveitou a oportunidade da vida que Deus deu. Meu irmão, outro podia ser escolhido. Lá no ventre da tua mãe, tinha milhões de espermatozoides. Você foi escolhido. Mas você não foi escolhido por acaso. Você foi escolhido por um propósito de Deus. Entenda isso. Viva isso. Viva a história que Deus tem para você. Cumpra o teu propósito. Marque a tua geração. Quando você chegar lá no final da tua vida e olhar para trás, você vai se alegrar e dizer: realmente, eu vivi para Deus. Eu cumpri o propósito de Deus. Eu alegrei o coração de Deus. Valeu a pena servir ao Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, vamos estar orando. E eu queria que você realmente orasse pela tua vida. Que você realmente colocasse a tua vida diante de Deus. E perguntasse para Deus também: Deus, a minha vida tem alegrado o Senhor? Deus, eu tenho cumprido o propósito para o qual o Senhor me designou? Eu tenho cumprido os teus planos? Eu tenho feito por onde, Senhor, para justificar a minha criação? Pergunte para Deus, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor tem nos escolhido, Deus. Assim como o Senhor escolheu a Esther, escolheu ali a Mordecai, Senhor, escolheu a tantos homens e mulheres de Deus, dos tempos bíblicos, e geração em geração, Deus, o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus, com um propósito poderoso, Pai. E eu sei, Deus, que o Senhor tem algo com as nossas vidas, que o Senhor quer fazer algo grande, tanto nas nossas vidas, como através das nossas vidas, Pai. E Deus, nós desejamos, Senhor, cumprir o teu propósito, Pai. Deus, de uma forma maravilhosa, trabalha no nosso coração. Deus, sonda o nosso coração, Pai. Remove tudo aquilo que tem sido empecilho, Deus, para que nós possamos realmente cumprir o propósito para o qual nós somos criados, Deus. Nós somos criados para fazer a diferença, Pai. Nós não fomos criados para apenas passar para esse mundo, e nós não queremos apenas isso, Senhor. Mas nós queremos, acima de tudo, honrar o Teu nome com as nossas vidas, e ser parceiro do Senhor, na obra que o Senhor tem para a nossa geração, Pai. Na obra que o Senhor tem para o nosso tempo, para a nossa cidade, para a nossa família, para onde quer que o Senhor nos leve. Nós queremos ser parceiros do Senhor, Pai. Eis-nos aqui, Deus. Muda o nosso coração, transforma o nosso coração, inclina o nosso coração, Pai, para a Tua vontade. Deus, gera em nós a obediência, Pai, porque a obediência ao Senhor atrai todas as bênçãos que o Senhor tem preparado. Deus, nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, e nós queremos aproveitá-las, Pai,
abre os nossos olhos, nos deixa ver tudo aquilo que Tu tens para nós e nos ajuda a avançar a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, amém.